Aliás, por falar em justiça... Vamos partir para a terrinha? Aliás, por falar em justiça, aí eu quero ir para a terrinha. O que é que tem em comum? Perguntar a vocês. Vocês são sabidos. Eu não sei de nada. Nem tanto. Shirley Abrantes, Antônio Maroja, Ana Carolina Cantarice, da 6ª Vara Criminal. E o doutor Geraldo Emílio Porto, da 7ª Vara Criminal. O que é que tem em comum entre esses 4 ilustres magistrados que se disseram assim: nós não temos como julgar a mais nova denúncia contra o ex-governador Ricardo Coutinho, na qual ele e seus familiares são acusados pelo GAECO, denunciados pelo GAECO, pelo Ministério Público Estadual, por peculato e lavagem de dinheiro naquela última denúncia que envolve aquela questão do Detran, os gravames, aquela coisa toda. Qual é a razão, Helder? Quem é que na justiça... Será que a justiça paraibana não tem nenhum magistrado, com exceção do Dr. Ricardo Vital e do Dr. Adilson Fabrício, não tem, então, nenhum magistrado que aprecie, julgue o ex-governador Ricardo Coutinho? Quem tem medo de Ricardo Coutinho? Essa é a pergunta. É a pergunta que tem que ser feita aos próprios. Eu acho que é muito difícil a gente encontrar uma resposta. Eu também acho. Eles é quem tem que se explicar. Eu acho, sim. E assim que deve ser. Eles têm que vir a público e justificar a população. São empregados do povo também. Né? Claro. Os magistrados, como os políticos, são empregados do povo também. Mas infelizmente eles não precisam dar essas declarações. Bom, mas deveriam, né? Deveriam justificar, né? Na medida que você está abrindo mão de cumprir o seu dever, eles não é a primeira vez que acontece. Eles alegam questão de foro pessoal. Não é, eles já ganham muito bem, né? Não é a primeira vez que acontece. No caso de Lifesa, é verdade. No caso de Lifesa, foi aquela traquinagem em que você queria usar terras da Universidade Federal para plantar maconha, plantar cannabis. Como é? A denúncia originária era... Era verdade. A Orcrim, denunciada pelo GAECO, estava interessada, estava lá no plano deles, em utilizar terras da Universidade Federal da Paraíba, mediante uma parceria com a empresa Lifesa, para usar as terras da Lifesa, da Universidade Federal, plantar cannabis, produzir os derivados da cannabis, especialmente o canabidiol, que é um óleo, muito usado hoje em várias doenças, sobretudo problemas de Alzheimer e tal, tem sido usados de convulsão, né? E depois vender essa cannabis, esse óleo, o canabidiol, para o próprio governo do estado, que tinha o seguinte detalhe, segundo o GAECO, a Lifesa tinha 2 sócios ocultos. Sócios ocultos. Sócios ocultos. Não era fumaça não, isso é verdade. Segundo o GAECO. Sim. Não era de fumaça não, viu, Ítalo? Ricardo Coutinho e, através de uma empresa chamada Troy, SP, e Daniel Gomes da Silva, famoso. Esse cidadão é um dos mais conhecidos. O Daniel está em todas, né? É um dos mais conhecidos do mundo, um dos maiores economistas, assim, um dos maiores gravadores de som que existe na face da Terra. Um sujeito que devia ter uma gravadora de áudios para exportar para o mundo todo. Era uma Sony Music. Ele, na verdade, devia ser ministro do Brasil. Porque a capacidade intelectual dele, o gênio criativo dele, espetacular. Ele tinha 1000 gravações somente com o Ricardo Coutinho, viu só? Principalmente no governo de Lula. Pois é, ele tem 1000 gravações. 1000 horas de gravação somente com o Ricardo Coutinho. Só com o Ricardo Coutinho. Só com a Orcrim. E deixou ele gravar, segundo ele, porque queria saber onde ele ia chegar. Ele chegava, bem. Aí o que acontece? Sim. Os dois só. Para só. Como foi que você ouviu isso? É uma piada. Os dois só. Ele disse, ele falou. Quem? O ex-governador? Ele falou. A primeira argumento. Deixou. O primeiro argumento dele foi esse, depois viu que não colou. Ele sabia que estava sendo gravado? Não, o primeiro argumento dele foi dizer que estava sabendo gravado e aí deu corda. Depois não colou, ele inventou outro. Eu vi que ele, em relação a Livânia, porque Livânia confirmou tudo, ele disse que o problema é que Livânia foi torturada. Sim. E na tortura toda carne se traz. Até Zé Ramalho, né? Vamos lá. A Lifesa tinha como sócios ocultos Daniel Gomes e Ricardo Coutinho, segundo o GAECO. Então, a Lifesa era a empresa que ia operacionalizar o plantio, a manufatura e depois a comercialização para o próprio governo. Quem era o governador? Ricardo Coutinho. Ele mesmo. Não era nem oculto, ele era exposto. Tá certo? Quer dizer, ele era um sujeito que começava oculto e depois aparecia. Ele batia escanteio, corria para a área e fazia o gol. Pronto. Então, essa denúncia que envolvia várias pessoas, mas ele é considerado o cabeça, ele, Daniel, tá certo? Esse gênio dos tempos modernos. Não, o Daniel... Ele tem que ser indicado para o Prêmio Nobel porque ele é um gênio, né? O Daniel, né? E aí que acontece? É Batman e Robin, né?
O Daniel era cearense, No porque caso- diz que o cearense tem uma cabeça... Não, ele é Não, carioca mesmo. carioca. No caso, De era origem malandragem. portuguesa, porque o pai dele é português. Era Já- malandragem, carioca, malandragem. Pois bem, o que entendeu? acontece? Eu acho que ele era o prêmio Nobel Ganharia. de corrupção. Essa denúncia chegou também, da mesma forma, na quinta vara Sim. criminal, e aí foi várias averbações em série, até que chegou para a oitava vara criminal, caiu nas mãos da doutora Micheline Jatobá, Sim, doutora Micheline. que na verdade ela é criminal, mas ela não é dessa área de corrupção, ela é da área de narcóticos. Sim, sim. Que aliás o Lifesa nesse caso caiu bem. Sim, sim. Entorpecente, laboratório industrial, tal, cannabis e tudo. é. Ela não hesitou, ela denunciou todos. Foi. Foi uma das denúncias assim mais fortes, é uma das ações mais fortes inclusive. Então já houve um precedente. Aí agora chega essa ação recente, a 22ª denúncia. Chegou lá na sexta vara, a juíza se averbou, você citou o nome dela, e em sequência 4 magistrados se averbaram. Deve cair novamente para a doutora Micheline Jatobá. Ou para o doutor Fabrício, né? Agora o seguinte, Na olha, sequência é assim, quarta, quinta, aí chega na oitava, que é o caso dela, agora eu vou dizer um negócio que ela, pra você. se ela se averbar, aí vem para a primeira, que é a primeira vara de Adilson Fabrício. Primeiro eu acho vergonhoso. Eu acho que juiz não tinha por que se averbar. Não, mas há casos que sim, né, mano? Não, eu acho que não No tem. caso Bruno Ernesto, por exemplo, você não acha que aquela juíza devia se averbar, não? Não. Eu vou lhe dizer por quê. É casada com um delegado Mas as que tinha cargo de confiança no Eu governo de sei. Ricardo. Peraí, deixa eu terminar. As informações Ela- que eu tenho peraí. é que ela é uma pessoa muito séria. Ok. E não deixa de ser séria, não, amigo. Suspeição não tem nada a ver com Eu falta sei. de seriedade, não. Casada com um delegado que tinha cargo de confiança no governo de Ricardo. Ela era nora da vice-prefeita de Mataraca, que era filiada em que partido? PSB. Várias fotos na internet, ela abraçada efusivamente, não precisava nem de cannabis, muito efusivamente com o governador Ricardo Coutinho. Então, o governador, entendeu? Sem cannabis. Nem precisava de cannabis. Mas Entendeu? escute, No entanto, ela não se averbou. No entanto, ela não se averbou. Pelo contrário, ela segurou o processo durante 1 ano e depois ela foi e não acatou a denúncia. Aí onde você chegou aonde eu ia começar. Foi? Tá certo? Eu acho o seguinte. Eu não compartilho. Eu acho que, sinceramente, não devia se averbar. Tá certo? Devia julgar. Eu acho que é muito mais louvável ter uma atitude de julgar e não condenar ou condenar, dependendo dos autos. Agora, vergonhoso, Helder, é um procedimento desse. Você passar mais de 1 ano com um processo, passar a tomar uma decisão depois desse tempo todo. Vergonhoso, amigo, é você ter um processo como o processo do Cuiar, que segundo você ninguém sabe nem onde está. Como é que tá esse processo? Desceu naquela água do riacho. Entendeu? Cuiar. Ninguém sabe nem onde Eu não está. acredito. Desceu, E aí desceu. o seguinte, não é melhor se averbar suspeito? Eu acho que é. Entendeu? Eu acho que é. Não devia, mas eu acho que é. Eu estou sem compreender. Você uma hora defende, outra hora não, Não, defende. eu estou dizendo o seguinte, que ao invés de Você não acha que a doutora devia ter se averbado suspeita no caso de Bruno Ernesto? Sem dúvida. Não era, não? Sem dúvida. Passava para outro Apesar juiz de que não tinha, ser que tinha Uma isenção. pessoa séria. Apesar de ser uma das. Séria, né? Uma juíza que eu estou dizendo isso porque pessoas que. Não, mas conhecem ela, a reputação É, dela sempre é me disseram- muito boa. E eu sempre defendi isso. Eu dizia que ela não misturava as coisas, certo? A informação que eu tenho é essa, tá certo? Sim. Agora, realmente ela demorou muito tempo com esse processo, não tem a menor dúvida. Agora, pior do que tudo isso, é você pegar um processo como o processo do Cuiar, que se sabe claramente que foi cometido corrupção, que usaram o dinheiro da desapropriação em favor de candidatura de A, de B e de C, e hoje ninguém consegue nem localizar esse processo. Que vai... Já prescrever. Já prescreveu? Vai prescrever. Se não Vai prescreveu. para prescrição sem a menor dúvida. Sem a menor Foi em dúvida. 2010. Nós estamos em Então, é o 2021 já. Quando esses juízes repentinamente se averbaram suspeito, aí você tem tempo, você permite que venha um outro juiz ou uma juíza, sei lá quem for, e vá lá, amigo, e Claro. aceita a denúncia Claro, ou claro. não aceita e tal, entendeu? Pelo menos esses aí foram práticos, disseram logo que não tinha Não, e como- nem seguraram o processo. nem seguraram. Chegou e já passou pra frente. O estranho é o seguinte, 4 magistrados tomaram a decisão semelhante. Isso é fato. Isso aí é que é realmente, não é? É muito estranho. Agora, eu continuo achando que pior do que isso é Segurar o processo? segurar um processo, é perseguir magistrados como aconteceu
na época em que esse cidadão estava no governo, tá certo? E aqui eu vou citar uma figura que para mim é muito emblemática, que é a doutora Lúcia Ramalho, que sofreu o diabo na época que esse indivíduo era governador, porque simplesmente teve a coragem de exercer a sua função como juíza.